Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a um podcast especial sobre fisioterapia. Eu sou Yara. Eu sou Luana. E nós somos estudantes de fisioterapia aqui da Faculdade de São Lourenço. E hoje nós temos um convidado super especial que vai falar muito bem, abranger muito bem em relação ao nosso curso. Ele tem 8 anos de experiência, sua própria clínica, é professor aqui na nossa faculdade e atualmente coordenador de fisioterapia. Vinícius Vilela, seja muito bem-vindo e desde já nosso agradecimento por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Yara. Obrigado, Luana, pelo convite e é uma honra estar aqui com vocês. Vinícius, vamos começar a nossa conversa falando um pouco sobre como que foi seu período na fisioterapia, como que você decidiu fazer a fisioterapia e como que ela entrou na sua vida. Foi algo planejado? Surgiu no meio do caminho? Bom, Luana, quando eu era mais novo, eu sempre gostei de esportes, né? Então eu ficava em dúvida, ou educação física ou fisioterapia. Mas a vida foi trilhando novos rumos, né? E eu tinha meu emprego na cidade, não queria estudar, né? E aí meu pai chegou para mim e falou assim: Vinícius, então você vai fazer direito, faz alguma coisa pelo menos. Pelo menos é sacanagem, né? Mas estuda. Então eu comecei a fazer direito. Nunca gostei da área. Fiz 3 anos empurrados. E aí, quando em 2012, meu avô estava no hospital e aí ele me chamou, né, no último dia dele. Só que eu não estava lá. Ele falou assim pro meu pai: Silvio, fala para o Vinícius estudar o que ele gosta. Aí meu pai me ligou, corri para o hospital, mas meu avô já estava inconsciente. No final do dia, meu avô veio a óbito, né? 3 dias depois pedi conta no serviço e fui embora de São Lourenço. E fiz cursinho e logo em seguida passei na faculdade de fisioterapia, né? E foi isso. Aí comecei meu sonho. Aí a faculdade que você fez foi onde? Foi em Juiz de Fora. Fora. E como foi seu período na faculdade? Como que foi essa parte? Você imaginava que já vinha alguns desafios? O que você imaginava? Olha, quando eu entrei na faculdade, eu achei que seria tranquilo, moleza. Mil maravilhas, né? Mas não tinha nada de fácil, né? O fato de você sair da sua cidade, do conforto da sua casa, ter a sua família, ir para um lugar totalmente diferente já é um obstáculo, né? E quando você se depara numa faculdade, vem os desafios. A gente pensa assim: e aí? Agora eu preciso estudar porque meu futuro está ali, né? Mas eu não estudei. É sério. No começo eu achava que a faculdade era uma bagunça. Lembra? Não sei se vocês lembram daquele filme American Pie, né? Que você achou que a faculdade era aquilo. Que a faculdade era bagunça, era festa todo dia, mas não era. Desde o primeiro período era aula e Estudo. Aí tive uma reprovação no primeiro período, né? Por falta. Nossa, Por falta. Que dor. Terrível. E assim, hoje é uma das matérias que eu mais gosto. Vocês têm ideia de qual seja? Anatomia. A reprovação me fez estudar muito anatomia. E hoje... Mas as suas notas para passar foram boas, o Não, problema tinha foi a nota, falta. Só que eu não tinha presença. Nossa. Né? Que decepção. Que decepção. Mas por que isso? Lembra que eu falei ali pra vocês do filme, né? Você achava que a faculdade Que era só... era bagunça? Toda quinta-feira a gente se reunia num barzinho. E a aula era sexta-feira de manhã. Nossa. Olha o amarelinho aí, gente, fica a dica. Não fica não faça isso. Fica a dica pra não fazer. Mas aí me serviu de experiência, né? Comecei a mudar a minha personalidade, meu jeito de agir ali dentro da faculdade. E aí fui caminhando aos longos dos 5 anos que a faculdade me proporcionou, né? Estudar. Mas é interessante você falar isso, porque quando a gente sai da escola, né, do terceiro lá, e vem para uma faculdade, são realidades totalmente diferentes. Então, foi o que aconteceu comigo no primeiro período. Tipo assim, eu achei que era de boa, que dava para ir. Não reprovei, mas aprendi com isso, viu, gente? Segue a dica. Vinícius, você também tem uma especialização. Teria como você falar um pouquinho mais sobre ela? Bom, depois da graduação, antes de entrar na especialização, eu pensava assim, só com a faculdade eu consigo levar minha vida, mas
Não dá. O que a gente aprende na faculdade é muito restrito, né? Uma coisinha mínima. E a fisioterapia é imensa. Foi aí que eu iniciei logo depois de formar a pós-graduação em traumato-ortopedia. E fiz na mesma faculdade que eu me formei, tá? Foram 18 meses de pós-graduação, 18 meses, isso. E aí fiz minha primeira especialização. Mas ao longo desse tempo, né, passando a especialização, eu sempre me aperfeiçoei, fazendo cursos. Eu tenho uma meta, assim, para mim, que todo ano tem que fazer pelo menos 3 cursos, né? Isso é muito bacana. Salvo o tempo que eu fiz a segunda pós-graduação, né? Que foi a fisioterapia cérvico-crânio-mandibular. Que hoje eu estou num seleto grupo de mais ou menos 130 profissionais no Brasil especializados nessa área. Tá? Então é uma área muito nova que fica a dica para vocês, tá? E aí é isso, né? Todo ano pelo menos 3 cursos, tenho minha segunda pós-graduação. Se tudo correr bem, em janeiro eu ingresso no mestrado. Nossa! Isso aí, gente. É importante, né? Ainda mais pela carreira acadêmica. Então, verdade. isso aí já tinha que ter começado, né? Mas a gente Nunca é tarde. A gente vai deixando para depois, mas chega uma hora que a gente precisa mesmo, né? E é isso. Cursos, pós-graduação, nunca é demais. A gente sempre tem que estar estudando. Sempre bom estar atualizado, né? Eu acho até estranho eu falar isso, né? Porque eu nunca gostei de estudar. E hoje faz parte de mim. Mas é tudo uma construção também, né? A gente vai aprendendo, tomando gosto por aquilo. Com certeza. E você tem uma clínica. Teria como você falar sobre as suas experiências, como que é essa parte também empreendedora, né? Porque como é uma coisa particular, como que funciona? Bom, tudo começou em 2019. Eu optei por abrir uma clínica junto com um colega. Tudo caminhando super bem até chegar a pandemia, né? E aí a gente teve que fechar a clínica. Depois disso, do período de 2020 até no comecinho de 2021, eu fiz só atendimentos domiciliares. Larguei o lado de empreender no meu negócio e fiquei no domiciliar e num outro trabalho que eu tenho, né, que é na Pai de São Lourenço. Depois disso, eu falei assim, eu preciso de um lugar físico. Muitos clientes, muitos pacientes, eles querem um ambiente que você os receba, não no domicílio dele. Ele quer sair daquele espaço que ele já está habituado. Então eu entrei numa outra sociedade. Fiquei por mais um ano e pouquinho, 1 ano e meio mais ou menos. Até que eu falei, cara, tá na hora de ter um lugar só meu. Foi aí que eu comecei a procurar imóveis, achei um ponto muito bom e falei, eu vou começar em janeiro de 2023, no meu espaço. E foi isso, comecei. Na primeira semana eu olhava a agenda, tinha 2, 3 pacientes. Falei, meu Deus, como que eu vou pagar o aluguel disso? Né? Como que eu vou sobreviver? Eu tenho uma filha. Mas Deus vai agindo, né? E o nosso trabalho, a nossa dedicação, elas vão construindo. E graças a Deus hoje eu tenho uma agenda cheia. Mas não é fácil não, porque a gente pensar em atender o paciente, responder mensagem de WhatsApp, que é um defeito meu, né? Tenho uma certa dificuldade com o WhatsApp. Gerir a clínica, a parte financeira, tudo é muito difícil, que só o tempo vai fazendo a gente amadurecer e ensinando a gente ao passo a passo desse empreendimento. Hoje eu falo assim, eu penso que eu ainda estou um bebezinho no empreendedorismo, né? Mas a cada dia que passa eu vou conseguindo me organizar mais dentro do meu consultório. Que legal. E além da prática clínica, tem o lado da docência, né? E como que foi essa experiência? O que te motivou a ir para dentro de uma sala de aula? Como tem sido viver essa experiência para você? Bom, nunca pensei em estar do outro lado dentro de uma sala de aula, né? Como eu já falei com vocês, eu morro de vergonha de falar em público. E um dia em conversa com o Sérgio, né,
antigo coordenador de fisioterapia, coordenador da educação física e outros cursos na faculdade, ele me fez o convite para estar ingressando ao corpo docente aqui da faculdade. E foi um desafio tanto, né? O primeiro dia eu tinha planejado uma aula de 3 horas, acabou em 40 minutos. Né? Eu comecei a falar, ia tudo atropelando, sabe? Mas eu fui criando gosto também, né? Tanto que nem eu falei para vocês anteriormente, hoje em janeiro eu já pretendo ingressar no mestrado. Mas hoje eu não me vejo longe da faculdade, da docência. Eu acho que me faz crescer como pessoa, né? Vivenciar o que eu já vivenciei, né? Ver o lado do aluno também, que eu acho que é extremamente importante. Você ser humano e acolher o aluno, mas você também saber como apertar, tirar um pouquinho mais ali do aluno. Que mais? Crescer profissionalmente, porque além de estar ensinando, para você ensinar, você tem que estudar. Então eu chego em casa, saio da faculdade 10 horas da noite, pelo menos mais uns 40 minutinhos, toda noite eu dou uma revisada em algumas matérias que eu vou lecionar no dia seguinte ou no próximo, né? Então me faz buscar e atualizar cada dia mais. E agora assumindo como coordenador do curso, eu creio que tem algumas responsabilidades a mais, né? E esses desafios? Como você está lidando com essas responsabilidades? Luana, é tudo muito novo para mim, né? São 3 meses de coordenação. É muito difícil. Uma coisa da aula, né? Outra coisa... Eu só chegava aqui e dava aula, mas agora eu tenho que estar ali respondendo o WhatsApp o dia inteiro. Parte administrativa. Aluno manda mensagem pra gente o dia inteiro, né? Cobrança de todos os lados, do aluno, dos professores, da direção. Então é um desafio e tanto, mas me faz amadurecer também, porque eu tenho que pensar assim, eu quero formar profissionais bons. Então, o que eu tenho que fazer para melhorar o curso, né? Melhorar a didática dos colegas, a minha didática, o que eu posso fazer para agregar no curso. Então, isso está sendo um desafio, né? Estou tendo a visão do fisioterapeuta dentro da coordenação e eu acho que o primeiro desafio para mim foi montar a Semana da Fisioterapia, né? Que vai acontecer essa semana. Então, acho que a coordenação é só desafio. Né? Muito diferente da sala de aula, né? A gente acha que não tem muita diferença, mas na hora do vamos ver... Mas eu tô gostando, sabe? Me faz estudar também, né? Administrar né? Um curso. Então, tá sendo interessante. É um crescimento muito bacana. E quanto... algum caso, assim, já teve algum que chamou muito a sua atenção? Alguma coisa, algum aspecto que você achou mais difícil? Alguma parte interessante, assim, que você já atendeu? Dentro dos meus 8 anos de profissional, né, eu já atendi diversos tipos de casos. Desde a ortopedia, a neurologia, a geriatria, a parte de cérvico-craniomandibular. Mas um caso que me chamou muita atenção nesses anos todos de profissão é de uma moça paraplégica, tá? Por quê? Ela sofreu um acidente de moto, o namorado dela tentou pegá-la no colo e aí veio a lesão medular. Então, ela perdeu os movimentos do umbigo para baixo, tá? E aí, comecei a reabilitar e eu pensava no que eu queria, né, para aquela paciente. E esqueci um pouco de escutar o que ela queria. Até que um dia ela chegou para mim e falou assim: Vinícius, eu já melhorei muito, mas eu tenho um desejo. E eu perguntei: o que foi? Qual que é o seu desejo? Ela falou assim: eu quero ficar em pé no aniversário do meu filho. Cara, isso me matou. Você não faz ideia. Eu falei: poxa vida, cara, eu querendo melhorar tanta coisa nela, ela querendo só ficar em pé no aniversário do filho, né? E aí eu peguei e comecei a trabalhar para colocar ela em pé. Mas o que aconteceu? A pandemia veio de novo,
passou o aniversário do filho, a gente não conseguiu deixá-la de pé. Mas o tempo passa, né? Ela voltou aos atendimentos de fisioterapia e ela conseguiu ficar em pé no aniversário do filho dela. E até mesmo dar uns passos, mas uns passos com dispositivos auxiliares de marcha, né? Mas ela conseguiu. Então, para ela foi o que ela queria, né? Satisfatório para ela. E para mim foi mais ainda, né? Porque eu parei de pensar no que eu gostaria com aquela paciente e escutei mais ela. Ela queria. Né? E isso é uma dica, né? Escuta o paciente de vocês. Hoje eu falo isso para vocês, né? Então, escuta o paciente. Ele que vai trilhar o tratamento dele. E você tem algum conselho para quem está começando agora na área da fisioterapia, que está ingressando nos estudos? Você tem conselho para esses estudantes? Eu tenho. Viva a fisioterapia, né? Mas não deixe de viver fora dela também não, né? A vida, a gente precisa estudar, né? Nossa vida, ela necessita do estudo, mas a gente precisa ter o nosso tempo também, né? Eu falo que eu aproveitei minha vida de todas as formas que eu podia, né? Que nem eu falei para vocês, festei, mas chegou a hora que eu entendi que eu precisava estudar. Então, assim, viva fora, mas viva dentro do que você gosta, né? Se a fisioterapia é o seu amor, a sua paixão, mete a cara e vai. Fechou, ele tá? vai. Mas faça com dedicação, né? Estude, se dedique, se aprimore a todo momento. Busque cursos fora da faculdade, invista no seu futuro, tá? É isso. Vinícius, muito obrigada por aceitar esse convite. Nós ficamos muito felizes. Foi uma conversa muito enriquecedora pra gente, ainda mais vindo de uma pessoa tão próxima de nós alunos, né? Um professor maravilhoso, gente, super didático, viu? Venha pra Faculdade de São Lourenço, vocês não vão se arrepender. Muito obrigada por tudo. Você poderia falar onde a gente pode te encontrar? Te encontrar, suas sua redes clínica. sociais? Bom, Luana, primeiramente te agradecer também pelo convite, Yara. É um desafio para mim também estar falando aqui, né? Eu devo estar todo vermelho, mas obrigado, tá? Pela confiança, por se dedicarem à fisioterapia. E vocês podem me encontrar primeiramente aqui na faculdade, tá? Eu tenho meu consultório que fica no centro de São Lourenço, no Edifício Nacional. E minha rede social é o Vini Vilela ou Fisioterapia Vinícius Vilela, tá? Só procurar. Beleza? Muito obrigada. Fica aqui o nosso reconhecimento, a nossa gratidão pela sua história e profissionalismo. Obrigado, Muito Leonardo. obrigada. Obrigado, Yara.